Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos. Estamos aqui para mais uma mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou muito feliz com essa oportunidade e sou muito grato a Deus por Ele permitir eu falar do seu nome, por Ele permitir eu falar da palavra, pregoar o Evangelho, porque é um privilégio poder falar das coisas de Deus. É bênção, sem medida, sacudida, recalcada sobre aquele que abre a boca para falar do Evangelho anunciado por Senhor Jesus Cristo, para falar as boas novas, guiado pelo Espírito Santo. Meu nome é Paulo César Oliveira, pastor Paulo César Oliveira, sou pastor missionário pela bondade, pela misericórdia de Deus, e eu gostaria de convidá-los a acompanhar esta mensagem do nosso canal hoje, se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira, acionar o sininho, dar o seu like e compartilhar, nos ajudar a pregoar o Evangelho. Quero trazer uma passagem para vocês, não é ainda a mensagem, só uma passagem. Romanos 10, 15. Como pregarão se não tem quem for enviado? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres, novas e boas coisas. Esta é a mensagem que nós temos para essa oportunidade. E nós vamos basear a mensagem no segundo sopro da unção. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Eu tenho certeza que você do outro lado está com o Espírito Santo. Você está buscando intimidade, você está buscando conhecer mais os mistérios de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como nós iniciamos a mensagem falando que estamos felizes, alegres, porque sentimos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo dentro do nosso ser, dentro de uma comunhão, dentro de um chamado pela bondade, pela misericórdia dEle, porque foi Ele que escolheu, não fui eu que escolhi Ele. Sou grato a Deus por isso. A Ele toda a honra e toda a glória, porque tudo é dEle, por Ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, e quero compartilhar com vocês as boas novas, dizer que a felicidade que eu estou sentindo, você também pode sentir. O conhecimento que eu estou sendo presenteado com o Espírito Santo, você pode receber e muito mais. Muito mais. Deus tem muito mais para dar para você. A minha medida pode ser uma medida pequena, a sua pode ser gigantesca. A sua porção pode ser muito maior. Deus tem um chamado para você. Quando o Senhor Jesus traz o sopro do Espírito Santo, Ele traz o sopro da salvação. Porque 2 sopros foram dados ao homem. O primeiro sopro, Deus deu a Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou sobre as narinas de Adão o fôlego de vida. E houve vida. E Adão viveu, passou a ser homem, carne, osso, sangue, respirou, movimentou, recebeu um fôlego de vida. Mas infelizmente Adão se contaminou pela desobediência e pelo pecado. O sopro de vida eterno, celestial de Deus passou a ficar com veneno. Ficou contaminado com o veneno da serpente, com o veneno do fruto proibido, com o veneno da desobediência e principalmente uma carne e um corpo contaminado com a morte. Porque depois que Adão e Eva provaram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou no mundo. E Abel foi o primeiro a ser sacrificado, morto pelo seu próprio irmão Caim.
E aí começa um projeto de Deus para tentar salvar a sua criação, porque foi Deus que criou o homem. E não precisou muita coisa não para as coisas se perderem. Um homem e uma mulher criada da costela do homem, um casal em um só corpo, em uma só carne, o pecado já entrou. A terra não era habitada por ninguém, era o primogênito, era Adão e Eva, com o sopro de vida do Deus Altíssimo, com o paraíso tudo para eles. Apenas uma coisa foi pedido, e esta coisa, eles foram fracos, porque o pecado que entrou da desobediência em Adão e Eva, esse pecado, ele já tinha acontecido no céu quando Lúcifer foi jogado do céu. O primeiro pecado aconteceu lá. E o homem não estava preparado para enfrentar a astúcia da serpente e a astúcia do inimigo. E aí, então o pecado tomou conta da terra. E não precisa ir muito, porque já em Gênesis capítulo 6, versículo 6, pesou no coração de Deus e ele já se arrependeu de ter criado o homem. Está escrito. É bom você ler a Bíblia para você entender, para você saber a origem de tudo isso. Mas começou um projeto de Deus para salvar a sua criação. Um casal, um homem, ele deu uma mulher, não deu conta, se perdeu o casal. Ele começou um projeto para salvar a família. E começou, então, com a família de Noé. E houve o dilúvio. E tentou resgatar. E conseguindo resgatar a família de Noé, ele já foi aumentando. Depois ele trouxe Moisés para resgatar um povo. Mesmo o povo sendo desobediente, andando no deserto por 40 anos, murmurando, fazendo idolatria com bezerro de ouro. Mesmo assim, aquele povo foi liberto do Egito. Deus conseguiu salvar o seu povo, embora não habitou na terra prometida. Mas o projeto de Deus não terminou aí. Aí ele chama Abraão, o pai da fé. Ele chamou um homem para cuidar de uma mulher, um homem para cuidar de uma família, um homem para cuidar de um povo. Agora ele chamou um homem para cuidar de uma nação. Abraão, o pai da fé. E promete a esse um filho. E Deus já começa a desenhar a libertação do povo na terra, do pecado. Com a Páscoa de Moisés no Egito, com o sangue derramado do cordeiro, o sangue inocente do cordeiro nos umbrais da casa. Deus disse a Moisés: faz um sinal nas portas das casas dos hebreus, do teu povo. Faz uma marca com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte vai passar no Egito. E os primogênitos vão pagar um preço caro. E já começou o sangue do cordeiro a ser derramado para lavar os pecados do mundo. O segundo passo, o segundo projeto, eu imagino, agora vou configurar, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo disse assim: mas poxa, para valer eu salvar essa minha criação, o homem, que eu tanto amo, eu preciso saber se eles também teriam o amor de fazer algo por mim, do tamanho que eu vou fazer por eles. E eu preciso encontrar alguém específico que eu não posso errar. E ele encontrou Abraão, o pai da fé. Ele disse: Abraão, terás um filho. Senhor, eu estou velho, a minha mulher é estéril, mas terás um filho. A mulher não esperou, já ofereceu Agar, a egípcia, e houve o nascimento de Ismael. Mas Deus deu a Abraão o filho que ele tão sonhava, com Sara, e deu Isaque. Agora Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque. Foi o grande teste para a salvação da humanidade. E Deus diz: Abraão, vai ao alto monte que eu vou te mostrar, leva o menino e sacrifica-o. Abraão não fala para ninguém, toma, o menino, a madeira, a lenha, o cutelo, e vai. Depois de 3 dias chega ao local. Isaque pergunta: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá, filho. E quando ele está pronto para sacrificar o seu filho, Deus brada do céu: Abraão, não faça isso. Olha para o lado. Ele olhou lá, está lá o cordeiro. Aí Deus encontrou um homem com a obediência que não teve Adão, com a fé que não teve Adão, e com
o temor a Deus que não teve Adão. E Deus viu que tinha um homem que faria o que Deus estava prestes a fazer: dar o seu filho pela sua criação. Então, Abraão, pai de nações, ia sacrificar Isaac. Não foi preciso, porque Deus sacrificou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E este veio por todos nós. Era o Verbo que habitava com Deus e que era Deus, e que desceu e habitou entre nós. Esse que era anunciado por João Batista: vem aí o Cordeiro que tirará o pecado do mundo. Esse vem depois de mim, mas é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com água, ele batizará com fogo. E esse Jesus, que nós acabamos de ler aqui, que soprou o seu sopro do Espírito Santo, o sopro da nova unção, o Senhor Deus soprou o sopro da vida, e o Senhor Jesus soprou o sopro da ressurreição em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para a nossa salvação, para a vitória da carne sobre o pecado, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através do preço pagado por Deus Pai. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar. E Jesus veio a este mundo para nos salvar e não para nos julgar. Então, quando ele dá o sopro do Espírito Santo, antes dele soprar sobre os discípulos, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, porque ele foi enviado por Deus para vencer o pecado, eu envio também a vós. E ele enviou você e eu, não de mãos atadas, não de mãos vazias, não sem revestimento e não sem conhecimento. Ele nos enviou com o Espírito dele. Ele habita em nós. Agora nós estamos revestidos com o Espírito Santo. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus Pai. Filho de Deus Pai, você é co-herdeiro do trono, você vai se assentar no trono de glória, à destra de Deus Pai, junto com o Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse 3:21. Então toma posse desse sopro do Espírito Santo que está em você e começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a glorificar o teu Deus, porque o teu Deus fez sacrifício, não só te criou, não só te deu a vida, não só te libertou do pecado, não só te curou, não só te salvou, como também te ressuscitou, agora com o segundo sopro para a vida eterna, para nunca mais ter ranger de dente, nem noite, nem choro. Então agora você está selado com o Espírito Santo. Agora o teu corpo, que é o corpo que Deus te deu, conforme semelhança dele, é templo, é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabe vós que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo? O Espírito de Deus habita em você, mora em você, está em você. Se você destruir o templo, o corpo, ele o destruirá, porque vós sois santo como ele é santo. Não sabeis vós que sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu? Mateus 5,48. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós, um Espírito de perfeição. Não sabeis vós que ele te deu um Espírito de perfeição e não um Espírito mundano? Não sabeis vós que ele te deu um Espírito livre e não de escravidão? Romanos 8,15. Não sabeis vós que ele te deu um espírito de fortaleza e não de fraqueza? 2 Timóteo 1,7. Você é escolhido e é chamado. Você foi lavado com o sangue do Cordeiro. Ele levou todas as tuas pisaduras naquele madeiro. 1 Pedro 2,24. Ele tomou sobre o seu corpo todos os nossos pecados e levou naquele madeiro. Isaías 53, 4 e 5. O único justo que não tinha pecado se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Ele não veio para o justo, mas sim para levar os pecadores ao arrependimento, Lucas 5:32. Ele veio para os perdidos, Mateus 18:11. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio para os doentes. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para nos resgatar de um lamaçal de escravidão. Você está livre, porque o reino de Deus habita em você. Lucas 17:21. Dirão, ei-lo ali, não vai. Ei-lo lá, não vai. Porque o reino de Deus habita em vós. O sopro da vida, o sopro da unção,
o sopro da libertação, o sopro da salvação, o sopro da cura, o sopro do arrependimento, o sopro do perdão, o sopro do Espírito Santo, o sopro da redenção, o sopro do eu sou o caminho, a verdade e a vida foi soprado sobre você. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, a lei se cumpriu. De Abraão, Moisés, a lei se cumpriu. Agora é a era da graça, do perdão, do amor. Por isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amarás o teu Deus como todas as coisas. É os dois mandamentos, sendo de Deus o primeiro e o próximo o segundo. Ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Caminhando dentro desse contexto, sendo revestido com o Espírito Santo, não tenha medo, eu sou contigo. Josué 1:9, assim fala o Senhor dos Exércitos para você. A destra de Deus Pai está sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Isaías 41:10. Mas, irmãos, saibam que nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse dessa herança. Nós temos que pegar essa credencial e colocar no nosso pescoço. E essa credencial tem nome: livro sagrado, palavra. Meditai na palavra de Deus de dia e de noite. Josué 1:8. Estas palavras atai no seu pescoço, no seu coração, na tua boca, colocar nos teus olhos, para que você possa estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com o vinho deste mundo, que causa dissoluções, discussões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, adorai em espírito, remanai que prondefoer, para que você esteja cheio, abastecido com o Espírito Santo, revestido com a couraça da justiça, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestade e principados nas hostes celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Se revista das armaduras celestiais. Nós estamos na presença, na graça com o Espírito Santo, na intimidade, na comunhão. Vai para o teu secreto, vai no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, entra no secreto com teu Deus, derrama-se diante dele, agradece a ele, exalta a ele, glorifica a ele, louva a ele, adora a ele em línguas, em cânticos espirituais, e você verá a glória de Deus na tua vida. João 11:40. E a oração no secreto, Mateus 6:6. O segundo sopro, ele vem para tirar todo o jugo, ele vem para tirar toda a poeira, ele vem para tirar toda a cólera, toda a úlcera, todo o câncer, toda a enfermidade, toda a doença. Você está curado, porque o nosso Deus é um Deus que sara. Êxodo 15:26. Ele é um Deus que cura. Êxodo 15:26. Ele é um Deus que dá o pão, dá a água e leva todas as enfermidades. Êxodo 23:25. Este é o nosso Deus. Ele nos deixou, através desta nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho, ele nos deixou o segundo sopro. O primeiro sopro foi da criação, da vida. E o segundo sopro é da salvação eterna, é do Espírito Santo. Nós estamos em carne, mas nós somos Espírito. Nós vamos morar na glória. Nosso Deus é sobrenatural, nosso Deus caminha sobre as águas, ele fatia o mar no meio, ele corta rio, seca rio, ele atravessa deserto, ele atravessa parede, ele transforma água em vinho, ele ressuscita morto depois de 4 dias, ele é assim, ele cura sangramento de 12 anos, ele faz paralítico de 38 anos sem caminhar, andar, ele cura aquele que desce do teto, carregado por corda para os amigos, sai pela porta andando, ele é assim. Ele é sobrenatural. Ele diz: calma vento, cessa-te vento, acalma a tempestade, faz a bonança. Ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural. A terra era vazia, era sem forma, ele já existia, o seu Espírito estava lá. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele brincou e fez: haja luz, houve luz, dando risada. Viu que luz era bom, deu o nome de dia. Viu que a noite não prestava, deu o nome de trevas. Este é o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que eu recebo, esse Deus que você recebe neste momento, em nome do Senhor Jesus, ele soprou sobre você o sopro da
da libertação, da cura, da salvação, para que você seja nova criatura, para que as coisas velhas fiquem todas para trás e que tudo se faça novo na sua vida. 2 Coríntios 5,17. Aceite Jesus neste momento como teu único e verdadeiro Salvador e receba o sopro do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus aí dentro de você. Levanta a tua cabeça, entrega teus caminhos ao Senhor e você verá uma grande mudança. A paz que o mundo não te dá, Ele te dá. O perdão que o mundo não te dá, Ele te dá. O amor que o mundo não te dá, Ele te dá. O entendimento que o mundo não te dá, Ele te dá. A sabedoria que você não tem, Ele irá te dar. A proteção que você não tem, Ele vai te dar. A cura que você tanto espera, você vai receber. O milagre que você tanto sonha, vai acontecer. E você vai ser renovado, vai nascer de novo em Cristo Jesus. João 3,3 e João 3,7. Irmãos, esta é a palavra de hoje para todos nós. O Senhor Jesus nos deu o sopro da salvação. O segundo sopro, o sopro da unção. A unção de Deus está sobre nós. 1 João 2,27. Não precisa que ninguém te ensine, é só você ler a Bíblia. É só você se alimentar do Evangelho. É só você buscar. A palavra diz: pede e receber-vos-á. Buscai e achará. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Então, meus irmãos, você não tem desculpa. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14,6. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe grandemente. Até a próxima mensagem aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha essa mensagem com mais alguém. Deixe o Senhor Jesus guiar os teus caminhos e soprar sobre você o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus.